Em 2024, uma tragédia assolou o Rio Grande do Sul. As fortes chuvas entre os meses de abril e maio causaram uma enchente jamais vista na história do estado. Cidades, casas, comércios, famílias, sonhos. Muitas coisas foram destruídas e levadas pela água que invadiu a vida de tantas pessoas naquela época. Foram mais de 400 municípios atingidos, sendo que 336 entraram em estado de calamidade pública. Apenas entre os dias 24 de abril e 4 de maio, 420 milímetros de chuva caíram no Rio Grande do Sul. Quase 1 milhão de imóveis ficaram sem água. Moradores de diversas cidades tiveram suas casas atingidas pela enchente e precisaram se abrigar em locais públicos ou casas de familiares e amigos. Não havia se tido uma enchente de tamanha grandeza no estado desde 1941, onde a água chegou a 4 metros e 76 centímetros. Na enchente de 2024, o recorde foi quebrado, 5 metros e 31 centímetros. Mais de 600 mil famílias perderam suas casas e o número de mortos chegou a passar dos 200. O cenário era de guerra. Equipes de resgate com aviões e helicópteros sobrevoavam o estado do Rio Grande do Sul. Drones eram usados para identificar locais e famílias que necessitavam de socorro. Civis pegavam barcos e canoas e se arriscavam em meio às enchentes para salvar a vida de pessoas e animais que ainda não tinham conseguido evacuar de suas residências. Veículos de mídia de todos os cantos do Brasil e do mundo noticiavam a situação alarmante no estado. Uma das milhares de pessoas que precisaram de resgate foi a Noedir. Ela, com 76 anos, foi resgatada juntamente com seus animais pela Defesa Civil, no dia 3 de maio, no bairro Engenho, em Guaíba. Noedir nos contou que nunca imaginou ter que passar por isso, e naquele momento em que teve que deixar tudo para trás, já com a água tendo invadido sua casa, a sensação foi de impotência. Qual foi o sentimento quando percebeu que iria precisar deixar sua casa? É um sentimento de impotência, uma coisa muito horrível. Coisa que a gente nunca pensou que ia passar algum dia, né? Que a gente ouvia assim falar dos outros, né? Mas a gente nunca imaginou que fosse acontecer com a gente. Então, uma coisa assim muito horrível mesmo. O mundo inteiro parou para olhar o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul em maio de 2024. A gente viveu uma das maiores tragédias climáticas da nossa história. As chuvas não deram trégua, os rios transbordaram. Cidades ficaram debaixo d'água. Foi um choque, e não só para quem vive aqui. Muita gente em outros estados começou a se perguntar: e se aconteceu lá? Será que pode acontecer aqui também? A verdade é que a emergência climática não é mais uma ameaça distante. Ela já está acontecendo. E o que rolou no Rio Grande do Sul foi um baita alerta. Pela primeira vez, parece que as autoridades começaram a levar a sério a necessidade de se preparar. Falar em plano de contingência, preservação ambiental, adaptação. Isso tudo ganhou um peso novo. Esse episódio é sobre isso. Sobre o que aconteceu, por que aconteceu e o que a gente precisa fazer daqui para frente. A ajuda da própria população foi muito importante nesse momento de calamidade. Família, amigos, colegas e até mesmo desconhecidos se uniram para ajudar da melhor forma possível os afetados. A população fez suas casas de abrigo, doaram dinheiro, roupas e brinquedos, ajudaram a montar e distribuir lanches e marmitas, foram voluntários em abrigos públicos, ofereceram tratamento de saúde mental e física de forma gratuita, ajudaram com a limpeza de lares e comércios. Em um momento de tanta dor e tristeza, a empatia e a solidariedade foram essenciais. Quando boa parte da cidade ainda tentava entender o que estava acontecendo, teve gente que simplesmente agiu. O Gustavo foi uma dessas pessoas. Com uma lancha, ele entrou em áreas completamente alagadas, como o bairro Humaitá, em Porto Alegre, levando suprimentos e ajudando no resgate de quem precisava sair de casa. Em muitos casos, ele conta que os moradores resistiam, por medo ou por apego à casa, ou por não saberem para onde ir. Nesses momentos, o jeito era abastecer com o que dava: água, comida, roupas secas e voltar no dia seguinte. Mas o que motivou o Gustavo? Ele resume em uma palavra: instinto. Mas não foi só isso. Ele já tinha um preparo técnico e sabia o que estava fazendo. E isso fez toda a diferença. Apesar do cenário ser chocante, algo que chamou muito a atenção dele foi a união. Pessoas que nunca tinham se visto antes se ajudando, dividindo o que tinham, acolhendo quem precisava. Depois dos resgates, o destino era quase sempre o mesmo: os abrigos montados em escolas, ginásios e centros comunitários. Era o começo de uma nova fase longe de casa,
mas em segurança. Agora a gente ouve um pouco da história contada por quem viveu tudo isso de perto. Eu ajudei em Porto Alegre, em alguns bairros de Porto Alegre, no bairro San Souci, que é o bairro do outro lado do Guaíba, um bairro pequenininho, e ajudei no bairro Maitá ali, naquela região. E eu ajudei fazendo resgate de lancha e levando suprimento. Eu fui numa parte ali que alguma parte das pessoas já tinham sido retiradas dos locais de risco, mas ainda tinha gente que precisava de resgate e aí ainda tinha gente que estava decidida a não sair. Então a gente levou água, levou remédio dentro da lancha e tinha lugares assim mais altos, alguns apartamentos que as pessoas não queriam sair, mas estavam precisando de algum suprimento ali. Daí a gente distribuiu um pouco de água, um pouco de remédio. E algumas outras pessoas queriam sair, daí a gente fez o resgate com a lancha, né? Botou elas na lancha e levava até pontos ali que estavam acolhendo as pessoas desabrigadas ali, né? A motivação foi ajudar, não foi algo meio instintivo, assim, não teve muita razão. Foi algo meio na emoção, assim. As pessoas estavam precisando. Tem o curso de salvamento aquático, salvamento com moto aquática, e eu vi que eu era uma pessoa capacitada a ajudar. Eu acredito que uma pessoa, por mais que queira ajudar, se ela não tem um pouco de conhecimento ali, ela pode acabar até atrapalhando. E como eu me achei apto ali a ajudar naquelas condições, eu optei por ir. Né, tinha um pessoal que acreditou que estava indo, com equipamento, com lancha, tudo. Eu também tinha equipamento de roupa de borracha, nadadeira, caso precisasse, enfim, equipamentos desse sentido, né, para ajudar ali na enchente. Foi por isso, acho que essa foi a motivação, foi ajudar mesmo. Não consigo descrever uma palavra, assim, o porquê. Foi algo meio instintivo, assim, as pessoas estavam precisando e eu fui. Como foi participar dos resgates? Primeiro foi chocante, porque a situação toda, o cenário era chocante, negócio inimaginável, assim. Por um lado, teve a questão da solidariedade como um todo das pessoas, assim, né? Tinha muita gente ajudando, muita gente unida, muita gente que não se conhece ajudando. E esse foi um ponto, entre aspas, legal, né? Claro, não deveria acontecer por causa da circunstância, mas tendo em vista que já tinha acontecido, o desastre ali, foi legal ver as pessoas unidas e se ajudando. Então, basicamente isso, foi algo muito assustador, né? Porque o cenário todo era assustador e teve esse outro ponto também da solidariedade também, que foi algo que chamou muita atenção. Os dias se tornaram semanas. E as semanas se tornaram meses. E hoje, após 1 ano completo da tragédia, ainda restam muitas questões a serem respondidas sobre o porquê e como as enchentes chegaram a esse nível. Podemos realmente classificar o que aconteceu no Rio Grande do Sul como tragédia, ou teria sido uma negligência por parte dos órgãos governamentais? A certeza é que, depois de mais de 365 dias, quem perdeu tudo uma vez e viveu o trauma na pele, ainda sente medo do que pode vir a acontecer. Noedir retornou para sua casa em Guaíba 20 dias após ter que deixá-la, e por lá só encontrou destruição e sujeira. A água chegou a passar da janela, e apesar da casa ainda estar de pé, tudo que havia nela foi perdido, inclusive seu álbum de casamento, que tinha 53 anos. O sentimento de ver que tudo que você demorou anos para construir acabou em poucos dias é inexplicável. Algo que só quem viveu realmente sabe o quão difícil foi. O processo de reconstrução foi lento e ainda é a realidade de muitas famílias que lutam para colocar de pé tudo aquilo que foi levado pelas águas. Como foi voltar e ver tudo que havia perdido? É uma coisa horrível, não tem como a gente, assim, conseguir transmitir esse sentimento, assim, que a gente teve. Mas o importante também é que a casa estava de pé, a gente ia conseguir voltar para dentro e que bens materiais a gente recupera. As pessoas e os animais estavam todos bem, então é ter fé que a gente vai conseguir reconstruir tudo novamente. Como foi o processo de reconstrução? Foi uma coisa assim muito lenta, porque era tudo destruído, né? Tudo sujo. Não tinha como a gente organizar as coisas de um dia para o outro. Foram meses e ainda está sendo, porque até a gente conseguir botar tudo de novo, limpar, arrumar, reconstruir, é muito demorado, mas estamos indo. O que você sente hoje após tudo que passou? Olha, o que eu sinto é gratidão por ter passado por tudo isso. E a gente tá assim com saúde, tá conseguindo reconstruir aos poucos, né?
Eu acho que foi assim, uma lição muito grande. É claro que a gente não queria passar, mas que a enchente serviu de lição, acho que para todos nós, né? O medo não foi embora. Ele ainda vive na lembrança de quem perdeu tudo e de quem tenta recomeçar. A cada previsão de chuva, a ansiedade volta. A sensação é de que tudo pode acontecer de novo e que ninguém está realmente preparado. Um ano depois, a pergunta que fica é: o que foi feito para evitar essa tragédia? E para que ela não se repita? A esperança de dias melhores prevalece. Como diz na canção nativista Céu, Sol, Sul, Terra e Cor, de Os Araganos, cantando as belezas dessa natureza sem par e mostrar para quem quiser ver um lugar para viver sem chorar. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. Roteiro de Anne Fraga, Gabriela Alex, Maria Carolina de Lima e Tainá Carvalho. Narração por Gabriela Alex e Tainá Carvalho. Entrevistas realizadas por Anne Fraga e Maria Carolina de Lima. Edição de Maria Carolina de Lima. Os entrevistados, Noidir e Gustavo, são pessoas reais, que concordaram em participar desse audiodocumentário e contar um pouco do que viveram nas enchentes. Esse audiodocumentário permanece como registro do que aconteceu no Rio Grande do Sul em 2024, para que nunca esqueçamos tudo e todos que perdemos.